sejam todos bem-vindos ao nosso canal do programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Eu sou Isabel Cristina Céspedes, estou vinculada à disciplina de Genética do Departamento de Morfologia e Genética da Escola Paulista de Medicina e atualmente coordeno este programa de pós-graduação. Nós estamos aqui para falar sobre o dia 26 de junho, uma data estipulada pela Assembleia Geral da ONU em 1987, como um dia especial de combate às drogas, pensando em seu abuso e no tráfico ilícito. Por que devemos nos preocupar com isso, termos essa data comemorativa? Bem, os transtornos por uso de substâncias, que é o termo atualmente utilizado para o que chamávamos de dependência química, é uma doença crônica que se desenvolve após o contato com substâncias químicas que têm capacidade de gerar um comportamento de dependência. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, conhecido como DSM, que está na sua 5ª edição, DSM-5, ou por meio da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, também conhecido como CID, da OMS, essa doença é caracterizada por um comportamento de busca e uso de substâncias químicas de forma compulsiva. Isso significa que o indivíduo ele passa a colocar a busca e o uso da substância química como algo de importância maior que o seu próprio bem-estar e da sua família. Assim, o uso da droga torna-se mais importante que a própria saúde e até mesmo que a própria manutenção da vida do indivíduo, acima também de seus compromissos importantes, como o trabalho, e até mesmo acima de suas relações familiares e sociais. Nem todas as pessoas que têm contato com as drogas de abuso desenvolvem essa doença ou esse transtorno por uso de substância. Isso é bastante variável entre as pessoas. E a ciência ainda não tem pleno conhecimento sobre os fatores de vulnerabilidade para o seu desenvolvimento, ou seja, o que faz um indivíduo, a partir de um primeiro contato, desenvolver a doença e outro indivíduo não desenvolver a doença. Por isso, todo tipo de ação com um conceito generalizado sobre o assunto pode ser altamente equivocado e também perigosa. A liberação do uso, para alguns, pode se tornar apenas uma questão de liberdade individual e uso pessoal. E para estes, o uso pode ser totalmente controlado, pois ele não desenvolve a doença. Mas para outros, o contato com a droga pode representar o desenvolvimento de uma doença grave, com consequências terríveis para a pessoa, para a sua família e para a sociedade também. A vulnerabilidade para se desenvolver a doença, a partir de um primeiro contato com a droga, pode depender de fatores genéticos, psicológicos, ou seja, as relações pessoais da pessoa, e mesmo os fatores sociais, o seu contexto de vida. E é essa a nossa busca, por esses fatores e como eles se relacionam para criar em um indivíduo a condição para o desenvolvimento da doença. Em um indivíduo em particular. Quais são os fatores genéticos e ou psicológicos e ou sociais que, associados, podem fazer com que o indivíduo desenvolva essa doença tão grave. Por exemplo, algumas variantes genéticas estão associadas ao desenvolvimento dos transtornos por uso de substâncias. No entanto, estas mesmas variantes em um indivíduo com suporte familiar, com suporte emocional e social, podem não representar um risco maior. Para outros indivíduos, apesar de não demonstrarem uma associação com variantes genéticas as mais conhecidas, o desenvolvimento da doença teve uma associação com uma história de vida com estímulos traumáticos, por exemplo, negligência ou abuso físico e emocional, ou mesmo um contexto social com estímulos altamente aversivos. Nesse sentido, não podemos ter certeza de quem poderá ou não desenvolver a doença a partir de um primeiro contato com a droga. E por isso, no meu ponto de vista, a prevenção ao uso é a estratégia mais segura. Vamos ouvir agora dos pesquisadores de nosso grupo, alunos de doutorado,
o que eles têm feito para ajudar a ciência a entender melhor esta doença. Olá, sou o Rafael Conte, aluno de doutorado orientado pela professora Isabel Céspides, e meu projeto de doutorado ele faz parte de um projeto maior com o envolvimento das pesquisadoras Denise Gobo e Laís Pereira. Bom, primeiramente, para falar de transtorno de uso de drogas, é importante termos em mente o que seriam as capacidades cognitivas de um indivíduo. Capacidades cognitivas são habilidades como tomada de decisão, memória, inibição de impulsos. Todas essas capacidades elas estão prejudicadas pelo uso da droga em si. Então, em qualquer caso de transtorno de uso de drogas, é muito difícil para o indivíduo tentar controlar os comportamentos orientados à droga, justamente pela própria droga alterar e prejudicar os mecanismos que ele utilizaria para justamente se abster da droga. As drogas interferem em um indivíduo em diversos níveis, produzindo efeitos no tecido nervoso, no material genético e também nas capacidades cognitivas que havíamos falado. E como investigamos isso na prática? Nosso trabalho ele possui 3 grupos de voluntários. Um grupo com pessoas diagnosticadas com transtorno de uso de álcool, outro grupo com pessoas com transtorno de uso de drogas, são indivíduos pós-drogas, ou seja, eles consomem vários tipos de drogas, possuem o transtorno para vários tipos de drogas, e um grupo controle com indivíduos sem o diagnóstico para esses transtornos. Para todos os grupos, aplicamos diversos testes, como testes de memória, inibição de impulsos, tomada de decisão, que são feitos por meio de questionários ou jogos de computador. Também são aplicados questionários relativos a sintomas de ansiedade e depressão, que são fatores que podem confundir as análises, e em seguida é feita uma ressonância magnética estrutural e funcional com todos esses voluntários, para justamente a gente conseguir ter uma noção das alterações volumétricas no tecido nervoso e também relacionadas à funcionalidade do cérebro em si, nesses indivíduos. E por fim, coletamos uma amostra de sangue de cada pessoa para posteriores análises epigenéticas, que é um mecanismo de regulação da expressão gênica. Bom, por fim, todos esses dados coletados, eles são comparados igualmente entre os grupos e assim a gente consegue ver como a droga influencia cada aspecto que foi analisado. Com todas essas informações à nossa disposição, é possível entendermos mais sobre o desenvolvimento desses transtornos e também ter subsídios para melhores diagnósticos e melhores tratamentos no futuro. Obrigado. Oi, me chamo Thiago Cordeiro, faço doutorado e sou orientado pela professora doutora Isabel Cristina Céspides. Estudar o transtorno por uso de substâncias envolve diversos aspectos, então é difícil compreendermos quais levam a tal comportamento. Quando estudamos pessoas, não temos controle sobre o que acontece na vida delas. Por exemplo, seus relacionamentos, sua alimentação ou onde vivem. Para diminuir essas interferências e muitas vezes estudar aspectos biológicos, precisamos utilizar modelos animais. Na pesquisa na qual faço parte, utilizamos ratos que são separados em grupos que bebem álcool e outros que têm acesso apenas à água. Mas, então, qual que seria o aspecto nessa pesquisa que nós estamos tentando compreender? No nosso estudo, estamos tentando compreender o papel do receptor de dopamina D4, que atua na busca por novidade, além de ter funções na cognição, controle de impulso, atenção, dormir e comportamento reprodutivo. Queremos descobrir se a quantidade de expressão desse receptor pode impactar na vulnerabilidade para a dependência de álcool. Entender isso pode ajudar no desenvolvimento de intervenções para atuar com o transtorno por uso de substâncias, trazendo novas formas de pensar e ajudar mais pessoas. Agradeço a todos. O apoio da população é fundamental para que juntos possamos evoluir em conhecimento e melhorar a qualidade de vida de todos. Olá, eu me chamo Monique de Souza e sou aluna de doutorado orientada pela professora Isabel Cristina Céspides.
Com o intuito de investigar fatores de vulnerabilidade à dependência química, o meu projeto de doutorado tem como objeto principal de estudo um grupo de células localizadas em uma região cerebral chamada de hipotálamo lateral. Essas células, chamadas de neurônios, produzem um neurotransmissor chamado orexina. E essas células, esses neurônios produtores de orexina, compõem aquilo que chamamos de sistema orexinérgico. O sistema orexinérgico possui projeções para diversas áreas cerebrais e, portanto, encontra-se envolvido em diversos processos, entre eles os processos de busca e de recompensa. Dentro desse contexto, a nossa hipótese é de que o sistema orexinérgico se encontra fortemente envolvido em processos que envolvem o comportamento de busca por drogas. Portanto, nós temos como objetivo investigar o padrão de ativação de áreas neurais envolvidas com o sistema orexinérgico durante os processos de consumo crônico intermitente de álcool e também durante os processos de abstinência, tanto de abstinência aguda quanto de abstinência prolongada. Para isso, nós estudamos encéfalos de ratos previamente submetidos aos processos de consumo crônico intermitente de álcool e também a processos de abstinência. Por meio desse estudo, nós esperamos elucidar qual o real envolvimento do sistema orexinérgico durante os processos de consumo de álcool e de abstinência. E caso o sistema orexinérgico se mostre realmente envolvido com esses processos, ele se tornaria um alvo potencial extremamente interessante para o desenvolvimento de fármacos que poderiam auxiliar o tratamento de pessoas com transtornos relacionados ao uso do álcool. Os trabalhos aqui citados contam com o apoio da CAPES e da FAPESP, e aproveitamos aqui para deixar o nosso agradecimento a estas instituições. Obrigada! Portanto, que possamos nos conscientizar de que o uso e abuso de drogas que têm relação com o desenvolvimento de dependência não tem resposta simples. Esse assunto precisa ser analisado de forma muito mais complexa, incluindo profissionais das mais diversas áreas do saber e sob os mais diversos olhares, sem confronto entre as áreas, mas com união, em favor das pessoas que mais precisam da nossa ajuda.